vamos estar mais uma vez cultuando a Deus, não é? Com o nosso momento de adoração, com o nosso momento de culto e, como sempre, buscando encontrar a verdadeira revelação de Deus em relação a todos nós, em relação a cada um de nós e em relação ao mundo inteiro, às pessoas, não é? Entender como é esse amor, porque ele é o próprio amor, então entender como é que esse amor funciona, né? E então é isso que nós temos buscado fazer quando estamos querendo entender a Bíblia, entender o que há na Bíblia, não é, de fruto da ação do homem, das limitações do homem, e ao mesmo tempo ver como é que a gente conhece nela o que Deus realmente esteve revelando e que muitas vezes esse próprio homem entendeu de maneira errônea, de maneira errada, né? Eu estou tentando ver se eu descubro aqui como é que eu faço para melhorar um pouco essa imagem que está sendo oferecida pelo programa, né? Ok, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que eu possa fazer para a gente ver se melhora. Se não, a gente segue em frente, né? Eu estou olhando aqui como é que está saindo daqui. Então aqui, acho que não é esse aqui bem, que é onde eu devo trabalhar ela. Deixa eu ver aqui não é esse. Deixa eu ver se isso aqui resolve. Parece que resolveu. Muito bem, então isso é o que a gente tem buscado compreender no texto bíblico, né? Esse amor de Deus. Aqui no Salmo 119, versículo 84, a Bíblia diz assim, presta bem atenção, porque isso que o salmista vai falar tem muito a ver com a nossa maneira de encarar as coisas. Tem muito a ver conosco. O salmista, né, nos imita aí muito bem, né? E isso até nos assusta, porque tem muito a ver com a nossa maneira de entender e de buscar a Deus. Então veja, Salmo 119, versículo 84. Presta bem atenção nisso, quantos serão os dias do teu servo? Quanto tempo eu ainda vou viver? Até porque naquela época as pessoas não tinham uma visão muito clara sobre a eternidade, sobre o depois da morte. Tá? Eles acreditavam que todo mundo, todas as pessoas iam para o Sheol. O Sheol é um lugar, dentro da teologia hebraica daquela época, não conheço como é que é hoje, como é que o hebreu pensa sobre isso. Mas naquela época, o Sheol era o lugar onde todo mundo ia e ali todo mundo adormecia. Vivia uma vida adormecida, sem nenhuma atividade, não é? Aquela vida paradona. Então essa era a compreensão que eles tinham. Não conheciam melhor a respeito de eternidade, a respeito do depois da morte. Então veja, quantos serão os dias do teu servo? Quanto tempo eu tenho para viver? Agora veja a segunda parte. Até quando não julgarás aqueles que me perseguem? Até quando, Senhor, tu estarás sem atuar, sem castigar, sem condenar aqueles que me perseguem, né? Então, essa é a visão própria daquele momento, daquela época, e tem muito a ver conosco. Isso aí foi escrito mais ou menos
500, 600 anos antes de Cristo. É isso mesmo. Quando é a época da Babilônia ou um pouquinho antes. Então, mas reflete muito bem o nosso pensar. Então, quanto tempo, Senhor, eu tenho de vida? E segundo, Senhor, quando é que tu vai julgar aqueles que me perseguem, aqueles que me angustiam, aqueles que me entristecem? Então, veja que tem muito do paganismo em geral, né? É um Deus a meu serviço. É um Deus para castigar quem me castiga. É um Deus para me dar as coisas ou as situações que eu preciso, né? E que eu quero. Né? Vai além do que eu preciso, do que eu quero. Então, essa é a visão do salmista. Dentro da linguagem, dentro da paráfrase terapêutica, né? Atendendo a tudo aquilo que a Bíblia nos fala sobre o nosso relacionamento com Deus, então a gente pode dizer o seguinte: nós somos bem-aventurados, pois o Senhor, por seu plano salvador da graça, com seu Espírito Santo em nós, nos guiando, intercedendo e santificando, tem nos feito viver abundantes nesta vida e depois dela, para sempre. E tem nos levado a amar e ter compreensão, paciência e misericórdia com os que possam estar nos angustiando. Entendeu? Então, somos bem-aventurados justamente por causa dessa nova maneira de encarar essa situação. Né? Então, não temos que estar preocupados com o tempo de vida neste mundo, porque nós temos toda uma eternidade ainda para viver. Né? Então, essa não deve ser a nossa angústia. Segundo, não temos que ficar nesta vida preocupados, angustiados com pessoas que possivelmente, no nosso entender, elas estão criando situações angustiosas para nós. Por quê? Quanto mais eu me envolvo com Deus, quanto mais eu descanso em Deus, quanto mais eu vejo como Ele age comigo, mais eu vou ter com essas pessoas que eu imagino, não é? Que criam angústias para mim, mais eu vou ter com elas amor, compreensão, paciência e misericórdia. Tudo isso, claro, é fruto do amor. Então, se eu amo, eu vou ter compreensão, paciência e misericórdia. Tá? Então, essa é a paráfrase terapêutica desse texto e que nos serve muito bem para compreendermos, não é, sobre essa revelação de Deus, sobre o amor de Deus para com cada um de nós e para com o mundo inteiro, inclusive através de nós e do nosso relacionamento com eles. Tá? Então, o nosso culto é saber mais sobre a revelação divina. Então, atuamos, né, nos nossos cultos pela manhã, buscando conhecer mais essa revelação. Aí, essa semana, a gente vai trabalhar o seguinte: o que ele seria e faria se ele estivesse no nosso lugar. Né? Então, nós vamos conhecer mais sobre esse amor dele, praticando, então, esse exercício. Né? O que é que ele seria e faria, né, se ele estivesse sendo a gente? Então, seria assim: o que Jesus faria e seria se ele fosse eu em relação a algumas circunstâncias? Tá? E a gente chama atenção hoje para o seguinte: Cristo é a perfeita compreensão da revelação divina. Cristo é a perfeita compreensão. Não é Moisés. Pelo contrário, se a gente for por Moisés, a gente vai ficar mais longe de conhecer Deus do que qualquer outra coisa. Por quê? Por causa das limitações de Moisés. Se a gente for por Davi, mesma coisa, vamos estar mais longe ainda. Se a gente for por Isaías, se a gente for por Esdras, se a gente for por qualquer um outro homem, se a gente for por Paulo, a gente vai se manter longe. A gente, então, vai conhecer mais Deus justamente através de Jesus. Jesus é essa revelação perfeita do próprio Deus. Ele é a própria revelação, porque ele é o próprio Deus.
né? E Deus é amor, justiça e santidade. E é muito provável que isso é para a nossa visão humana, porque Deus é totalmente amor, porém, por ser amor, ele é justo e santo, tá? Então, para sair um pouquinho dos parâmetros que são nos oferecidos pela teologia, então Deus não é amor, justiça e santidade, não. Ele é essencialmente amor. Agora, é um amor justo e muito santo, tá? Como fruto desse amor. O amor não consegue ser injusto. O amor não consegue ser sem características de santidade, tá? Então ele é essencialmente amor e, por ser amor, ele é justo e muito santo. Ele é o parâmetro para distinguirmos o amor na Bíblia. Então é por Jesus que eu sei o que é que por trás daquilo que Moisés manda, né? Entra e mata. Eu entendi de Deus que temos que entrar em Canaã e matar todo mundo, né? De criança ao mais velho que tiver. Todos os animais, temos que matar tudo. Entende? Vamos entrar na cidade de Ai e temos que queimar e destruir tudo. Então, onde é que está o amor nisso? Aí eu pergunto a Jesus. Jesus, o que tu orientarias, né, nesses casos? Tá? Porque Jesus é a verdadeira revelação. Não Moisés, não o que Moisés entendeu, mas Jesus. Então, o que Jesus orientaria? O que é que Jesus faria, não é, naquele momento para orientar Moisés? Tá? Também, através dele, nós distinguirmos o amor em tudo e em todos. É através de Jesus que eu sei, não é, como amar e como ver amor no outro. Jesus viu amor nas pessoas que o matavam. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Em outras palavras, Jesus conseguia ver o lado bom daquelas pessoas, né? E entendia que aquilo que eles estavam fazendo era por pura ignorância. Totalmente desconhecimento, total desconhecimento do próprio Deus, do amor de Deus, da misericórdia. E olhe que usavam o nome de Deus, né? Estavam fazendo tudo aquilo em nome de Deus. Veja só, quem somos nós? E não somos piores do que eles, nem melhores. Nós somos exatamente aquilo ali. Entendeu? É a misericórdia de Deus que nos faz um pouquinho diferentes. Né? Mas somos exatamente aquilo ali. Somos capazes de matar de novo Jesus Cristo e dizendo que estamos matando porque queremos agradar a Deus. Né? Então, também através dele nós distinguirmos amor em tudo e em todos, nas piores circunstâncias ou nas melhores circunstâncias, nas piores possíveis pessoas que a gente possa imaginar ou nas melhores pessoas possíveis que a gente possa imaginar. Tudo isso nos conduz a cada vez mais amarmos. Quanto mais conhecemos Deus, mais amamos, mais saímos do nosso egocentrismo e vamos para o amor, o cuidado, a preocupação e o interesse com o outro. Entendeu? Mais saímos de nós, menos violentos somos. Quanto mais conhecemos Deus, menos ofendemos os outros, menos queremos o mal para os outros. Quanto mais conhecemos Deus, quanto mais mas desfrutamos, porque todos são igualmente amados por Deus. Mas quanto mais desfrutamos desse amor, né, menos a gente vai querer o mal, a tristeza, a angústia para as outras pessoas. Tá bom? Então, você vai conhecer quem está perto de Deus e quem está longe de Deus. Muitas vezes, você vai conhecer quem está perto e quem está longe.
quem desfruta mais de Deus e quem desfruta menos pelo comportamento dessas pessoas em relação às outras. Entendeu? Pessoas que você vê raivas, ódios, rancores, murmurações, reclamações em relação ao outro, é porque essas pessoas desfrutam menos da misericórdia, do amor, do carinho e da proteção do amor de Deus. Tá bom? Então você conhece por isso. Isso não é motivo para você julgar, mas é motivo para você se aproximar e você ser instrumento de Deus para que ela seja mais amada. Porque ela sendo mais amada, ela não terá tanta necessidade de desamar os outros. Né? Quanto mais você é instrumento de Deus para ela se sentir protegida, amada, querida, respeitada, tolerada, quanto mais ela sente isso, menos ela vai agir dessa forma, de forma contrária, não é? Em relação às outras pessoas. Porque lembra do que a gente tem lembrado? Toda vez que eu ofendo alguém, ela pode até nem saber e nem sentir, mas eu sou o maior ofendido quando eu ofendo alguém. E quando isso, veja só, eu estou ofendendo alguém e eu me firo com isso, então eu estou ofendendo mais ainda a Deus, que me ama e que ama aquela outra pessoa também. Tá? Muito bem. Vamos falar um pouquinho aqui sobre o culto a Deus, né? O verdadeiro culto a Deus. Hoje a gente sempre lembra sobre a casa de apoio, né? Como instrumento. Bom dia, irmã Arideia. Muito bom dia. A gente sempre tem lembrado que a casa de apoio é uma das maneiras, é um bom exemplo do verdadeiro culto a Deus. Não é o blá blá blá, não é o Senhor, tu és maravilhoso, aquela coisa da conversa que a gente fala, mas na segunda-feira a gente vai fazer o contrário, né? Mas é o dia a dia sendo instrumento de Deus para abençoar pessoas. Então aqui tem uma maneira também de cultuar a Deus através da casa de apoio, algumas maneiras, né, que podemos ter para ajudar esta obra. Primeiro, doações. Segundo, alimentos e utensílios para acolher bem, acolher o melhor possível aquelas pessoas que estão ali. Né? Se possível, dá para elas o melhor, as condições melhores para elas estar. Não é coisa limitada, não, é dar o melhor. Né? Ontem eu estava ouvindo um discurso de alguém e a pessoa falando, todo mundo merece o melhor, todo mundo merece o melhor. Não é porque é pobre que tem que ser uma coisa qualquer, não, tem que ser o melhor, porque todo mundo merece o melhor, é digno do melhor. Né? Então, a mesma coisa, não é para darmos qualquer coisa, mas dentro do possível, dentro daquilo que está dentro das condições da casa, oferecer o melhor para as pessoas que são alcançadas pelo serviço daquela casa. Então, alimentos e utensílios e também a divulgação. Mas pessoas conheçam. Né? Ontem eu estava vendo informação de gente em Portugal que ficou sabendo desse serviço e que mandou, né, a sua contribuição, mandou a sua oferta, mandou a sua doação para que a casa pudesse atender dentro do possível, da melhor maneira, as pessoas que ela tem atendido. Né? Então, a divulgação também é fundamental, né? Porque mais pessoas ficam sabendo e mais pessoas participam de alguma forma. Junto com a casa de apoio, nós estamos começando a desenvolver também um projeto chamado Missão Esperança, onde estamos ampliando, pensando, refletindo, descobrindo como atuar melhor, atuar mais, alcançar mais pessoas, né, dentro dessa atenção que a casa tem, com outros projetos, com outras atividades, tá bom? Então, vá orando, porque também é uma maneira de cultuar a Deus, estar orando por um trabalho como este. Falando sobre a ceia do Senhor. Hoje é o primeiro dia da semana, e o primeiro dia da semana foi o dia escolhido pelos cristãos, né? Lá no início, para que
se celebrasse a vinda e a morte de Jesus, né? Atendendo à orientação que ele deu de que deveria ocorrer esse cerimonial, né? Deveria ocorrer esse memorial, isso sim, o memorial, né? Até a sua volta. O memorial, lembrando que ele não é o cerimonial. Lembrando que o memorial não são os elementos. O memorial não é exatamente o ritual, né? O memorial é o lembrar, né? O relembrar. E aqui hoje a gente chama atenção para o seguinte, a ênfase é que os elementos não são mágicos. Né? Elementos não são mágicos, não é porque come os elementos, o pão e toma o vinho, que a pessoa é mais abençoada, que a pessoa é mais protegida, que a pessoa garante sua salvação e assim por diante. Não é isso, tá bom? Isso aí é coisa de paganismo, isso não tem sentido, tá bom? Isso são apenas instrumentos para o memorial. O memorial é que é importante. Não é? O que vai levar a pessoa a lembrar, relembrar, refletir sobre o que aconteceu na vinda e na morte de Jesus Cristo. Tá? Essa coisa de botar, né, de que tem que tomar, tem que participar, não existe isso. Ele funciona, esse memorial funciona para quem participa e para quem não participa também. O importante é relembrar, não é, que Cristo veio e Cristo morreu na cruz. Tá? Muitos salvos do Antigo Testamento nunca participaram da ceia. Também o ladrão da cruz nunca participou da ceia. E talvez muitos cristãos também, não é? Longe dos grupamentos que não faziam parte dos rebanhos, também não participaram. Não é isso que salva e nem é isso que tira a salvação. Tá? O que salva é o motivo para o memorial, que é a vinda de Jesus e a fé de que aquilo que ele fez é suficiente para o perdão de pecados. Tá bom? Então, essa é a ênfase, os elementos, né? Então, lembrando só que o pão nos lembra a vinda. Jesus encarnou-se, tornou-se homem. É isso que o pão lembra. E o vinho nos lembra o sacrifício, a morte. Ele derramou o seu sangue para perdão dos nossos pecados. Isso quer dizer que também nós que somos batizados nele, estamos imersos nele, também pagamos, não é, pelos nossos pecados através dele. Tá bom? É isso que o memorial nos lembra e que é importante ser sempre relembrado pelos cristãos. É por isso que Jesus orienta essa prática. Vamos para o texto bíblico. O texto bíblico é João capítulo 3. Tá? Estamos no capítulo 3. Estamos iniciando o capítulo 3. Nesse capítulo 3, temos aqui Jesus se encontra com Nicodemos. E no versículo 5, a Bíblia diz o seguinte, né? Versículo 5. A Bíblia diz, João, o evangelista, diz o seguinte. Deixa eu só confirmar aqui. Ok. Jesus respondeu, em verdade te digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Tá? Jesus aí está respondendo à pergunta de Nicodemos. Nicodemos perguntou, como pode um homem nascer sendo velho, ou novo, ou jovem, né? Como é que um homem pode renascer, nascer de novo, já que foi a palavra de Jesus no versículo 3, né? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Aí ele está levando para o aspecto, né, existencial, humano, material. E Jesus agora vai falar sobre o aspecto espiritual. Em verdade te digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Água e Espírito. É interessante isso. Por que essa expressão? Vamos
analisar, né, dentro de uma possível perspectiva, tá? Porque você vai encontrar 1000 explicações sobre isso, que não é importante, tá? Não faz diferença. Não, e essa questão de água e espírito não é o que faz a diferença. O que faz a diferença é o novo nascimento. E o novo nascimento é produzido pelo Espírito de Deus. Então, é algo que ele atua independente de você entender. Agora, dentro do momento que está sendo dito isso, da explicação sobre isso, tem uma explicação, tem outras mais, tá? Mas uma explicação bem interessante. É a seguinte. Quando João Batista batizava, ele batizava dizendo o seguinte, não é? Que as pessoas deveriam, veja só, porque isso fazia parte do grupo que ele participava, né? Os chamados batistas. Eles acreditavam que uma pessoa deveria ser batizada, imersa na água. Agora, antes disso, a pessoa deveria se arrepender. Então, é como se fosse assim, você se arrepende, vem e ao ser lavado, os seus pecados são perdoados. O arrependimento deve ser antes, não é? Aí ele reclama, vocês antes de virem para cá, vá se arrepender e vá mostrar que vocês estão arrependidos. Mostrem e depois venham. Essa era a grande preocupação, a grande pregação de João, né? Jesus provavelmente, veja só, Jesus, né, provavelmente era um discípulo de João Batista, né? E por isso Jesus foi chamado de mestre, porque ele teve com o mestre, que era João, reconhecido por muitos, e passou a ter discípulos, inclusive discípulos de João. Então, tornou-se mestre. Se Jesus conhecia a respeito de João, né, João Batista, né, sobre o ensino de João, e Jesus também, ele mesmo, o texto bíblico diz, ele mesmo não batizava, mas os seus discípulos batizavam pessoas, né? Ele mesmo não batizava, mas os seus discípulos batizavam. Então, quer dizer que Jesus se apegou a essa orientação. Então, Jesus passou a dizer também, usando aquela linguagem que João o Batista tinha, né? Então, a água aí é como se fosse assim, a lavagem, você se lava, você se limpa, né, dos pecados que já foram arrependidos, né? O arrependimento é anterior, é você que assume. E então, depois de assumir, então você vem para que os seus pecados sejam perdoados. Bom, isso aí tem a ver com João. Mas quando ele fala do Espírito, então diz assim, se alguém não nascer da água, ou seja, pela lavagem da água e do Espírito, né? O Espírito aí sim, é o Espírito Santo. Tá? Então, do Espírito de Deus, é o Espírito de Deus que faz essa obra, não pode entrar no reino de Deus. Esse aí é o chamado, então, novo nascimento. Nós, né, na teologia atual, a gente não se apega muito à questão da água, se por acaso é isso que ele está falando em relação àquele ensino de João. A gente não se apega, porque isso não teria tanto, né? Para aquela época, para ligar uma coisa à outra dentro do que o povo já conhecia, e Jesus fez muito isso. Jesus pegou muito das informações teológicas da época e usou para que as pessoas entendessem. Por exemplo, ele fala sobre inferno, ele fala que ele fala não é o Hades, porque o Hades já era também um outro conhecimento, mas tinha a ver com o ensino grego. Ele fala sobre... tem um outro nome, Geena. Né? O Geena era o Vale de Inom. O que era o Vale de Inom? Era o local onde a cidade toda jogava o seu lixo. Né? E todo mundo levava o lixo para lá e jogava naquele lugar. Era um lugar abaixado, aí jogava lá de cima, lá para baixo. Então era aquele acúmulo de lixo naquele lugar. E para que pudesse não ficar cheirando mal ou qualquer coisa, eles tinham um fogo
que era permanentemente revitalizado. Tinha que ter um fogo queimando constantemente todo aquele lixo, todas aquelas coisas. Então, é por isso que ele fala, é um fogo que nunca se apaga. É o uso de uma expressão que todo mundo conhecia na época, né, para falar de uma verdade. Tá? É uma ilustração, não quer dizer que o inferno seja daquilo. Até porque no inferno nós não temos corpo, nós não temos matéria, nós não somos matéria. Então não tem o que o fogo queimar, né? E fazer a vida ser dolorida, porque não temos nada para queimar mesmo depois da morte. Então, a questão aqui do nascer de novo, né, é pelo Espírito, é o Espírito que opera isso. Então ele diz assim, se não houver isso, não pode entrar no reino de Deus. No versículo 6, ele diz, o que é nascido da carne é carne, ou seja, o que é nascido do homem, não é, do ser humano, né, é ser humano. E o que é nascido do Espírito, aí ele esquece o negócio de água, agora é pelo Espírito. E o que é nascido do Espírito, né, é Espírito. Tá? Então o Espírito vai produzir, né, o Espírito humano, e esse, né, que é o que, digamos assim, depois da, porque ele diz assim, tem um momento que ele vai falar mais tarde, que ele diz que a vida eterna não é herdada por carne e sangue. Ou seja, nada dessas coisas materiais que a gente tem, é só o Espírito. Né? Então é isso que ele está dizendo aqui. O Espírito, quem nasce do Espírito é o Espírito Santo. Quem nasce do Espírito Santo é o Espírito do homem. Aquele que não nasce desse, né, no seu espírito, pelo Espírito de Deus, esse não pode entrar no reino de Deus. Tá bom? Muito bem. Esse é o capítulo 3 de João. Tem aqui um momento que a gente vai conversar também um pouquinho sobre hinos que a gente canta. Hinos que cantamos. Ok. Muito bem. Deixa eu colocar aqui nos comentários do culto. O Adson, bom dia. Muito bom dia. Então, hinos que cantamos. Estamos conversando sobre o hino número 1 do cantor cristão, tá? Ele, como outros hinos que a gente canta, de outros hinários, né? Ele reflete alguns ensinos que a gente está destacando nessa oportunidade. Então, estamos na terceira estrofe. A terceira estrofe diz, a ti, ó Deus, real consolador, divino fogo santificador, que nos anima e nos acende o amor. Aleluia, aleluia. Então vamos analisar rapidinho, mas analisar cada item desse. O primeiro é o a ti, ó Deus real consolador. Né? É bem interessante essa afirmativa, porque está se referindo ao Espírito Santo, que é entendido como sendo a terceira pessoa da Trindade. Entendendo que mesmo quando se diz segunda pessoa da Trindade, terceira pessoa da Trindade, não quer dizer que seja mais ou menos importante do que a primeira ou a segunda pessoa da Trindade, tá? Não tem esse sentido. Até porque a Bíblia é bem interessante isso, porque tem um momento onde a Bíblia, falando da Trindade, diz o Pai, o Filho e o Espírito. Tem outro momento que ele fala o Filho, o Pai, o Espírito. Tem outro momento que ele fala o Espírito, o Filho e o Pai, coisas assim. Então, ela não... Até porque é a mesma pessoa, tá? É a mesma, é Deus Todo-Poderoso. E, no caso do Espírito Santo, ele atua como paráclito, né? Como ajudador, como orientador das pessoas, tá? Ele é o responsável, o Espírito Santo, ele é o responsável, a gente tem lembrado muito nisso, porque não podemos esquecer, porque temos esquecido, né? Porque não temos crido nisso, a gente tem buscado, dentro da nossa incredulidade, a gente tem buscado fazer esse papel dele, que é só ele que sabe fazer, e por isso a gente tem entupido a igreja de joio,
porque a gente não confia que o Espírito saiba fazer e a gente começa a fazer e faz errado. E aí a gente chama, provoca, a gente termina, entre aspas, convertendo gente errada, gente que não tem nada a ver com conversão. Porque temos essa pressa, ficamos ansiosos, né, para atender, às vezes, ao nosso próprio egoísmo, o nosso próprio egocentrismo, né, a nossa prepotência, né, as nossas disputas, quem é que alcança mais gente do que outros. Temos essa disputa tola, né, e a gente termina entupindo a igreja de joio. Gente que pensa ser crente, ser salva, ser dirigida pelo Espírito, mas estão lá para ser os verdadeiros cães, né? Usando o nome de Jesus. Né? Então a culpa é até nossa, por causa dessas disputas tolas, bobas. Né? Nós não somos obrigados a converter ninguém, não somos obrigados a convencer ninguém, não somos obrigados a santificar ninguém. Não é obrigação nossa, essa é uma obra do Espírito. Mas a gente quer fazer porque a gente quer, entre aspas, agradar a Deus, encher o céu de gente. Mentira, não é conversa. A gente quer mostrar para todo mundo que a gente está fazendo a obra certa e estamos enchendo a igreja de gente. Tá? Tolice, bobagem disso. Tá? Então, veja, ele é que é o responsável por convencer, converter e santificar. Ele, o Espírito Santo. O nosso papel é só ser luz e sal, só isso. Nada mais do que isso. Porque ele sabe muito bem fazer a obra dele. Né? Ele é o próprio Deus único e todo-poderoso. Então, Deus todo-poderoso é um só. E não há outro Deus sobre a face da terra. Né? Todos os outros deuses que as pessoas conhecem porque entram em contato com a revelação desse Deus Todo-Poderoso. Só que eles lá, cada um colocou um nome. Jeová foi o nome colocado pelos israelitas. Entendeu? Não quer dizer que o nome dele seja Jeová. Não, isso é conversa. É só para aqueles que entenderam isso. Já outros viram a revelação de Deus e colocaram outro nome, e o outro nome, e o outro nome. Do mesmo jeito que Moisés entendeu muito pouco sobre Deus, outros também entenderam muito pouco sobre Deus e cada um criou sua religião, como Moisés também criou, bem intencionados, querendo agradar a esse Deus que eles entenderam muito pouco. Então, essas religiões todas, se você for analisar, todas têm... foi feita uma vez uma estimativa e entenderam que todas as religiões coincidem-se, né? Se coincidem em 60% dos seus ensinos e práticas. 60% é muita coisa. Né? E depois, aí as diferenças eram questões culturais, que foram desenvolvidas, não é? Cada um numa cultura, cada uma numa maneira diferente, mas mesmo aquelas religiões que não tiveram nenhum contato com outras religiões, quando foi ver, elas estavam bem pareadas, bem próximas, né? Com muita coisa semelhante a outras religiões. Porque a revelação de Deus é única. É única. Então, Melquisedeque, que não tem nada a ver com Jeová, não tem nada a ver com o judaísmo, tinha lá a religião dele, e a Bíblia diz que Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo. Entende? Então, muitas religiões foram criadas a partir dessa revelação de Deus. Nós, com o nosso preconceito, com as nossas intolerâncias, é que não, só a nossa é a real, é a verdadeira, só a nossa é a correta, né? Então nós temos essa. E muitos deles, não todos, viu? Tem muitas religiões que reconhecem o cristianismo e reconhecem outras religiões como sendo também da parte de Deus. Mas nós não, nós somos muito prepotentes, pegamos isso muito
né, dos israelitas, né, do judaísmo. O judaísmo é muito prepotente. O judaísmo é ele e acabou. O resto é segunda, terceira e quarta classe. Então nós pegamos muito disso para nós e fazemos e repetimos muito disso, tá? O que nos faz ficar muito longe de Deus, né? Essa ganância de querer ser a única e ser a verdadeira e tudo mais é mentira. A gente cai muito nisso. Nos colocaram muito nessa coisa falsa. Muito bem. O que mais aqui? Divino fogo, santificador, é outra coisa que eu queria chamar a atenção. Fogo é a ideia de consome, destrói. Santificação não é destruir e consumir. Isso aí, essa linguagem de fogo, é uma linguagem dos anos de 1800, né? Aquele século, né? Século XIX, quando os cristãos, né, tanto na Europa quanto principalmente na América, né, começaram a usar muito esse negócio de fogo como sendo uma coisa de santificação, uma coisa, né, não tem sentido nenhum, porque fogo consome, fogo queima, tá bom? O Espírito não faz isso. O Espírito, ele regenera. Uma coisa é queimar. Então tem uma coisa aqui ruim, né? Isso aqui é ruim. Aí eu queimo isso. Outra coisa é eu regenerar isso. Entendeu? Então essa linguagem de fogo, santificação, essa misturada que é feita, vem de uma cultura, de um momento histórico, onde as pessoas começaram a usar muito esse negócio de fogo como sendo algo santificador, e na verdade não é essa a obra, né? No texto bíblico, o fogo tem o sentido de queimar, destruir, tá? Santificação é processo nos fazendo parecidos com Jesus. Temos o caráter espiritual e existencial, é ter o caráter espiritual e existencial de Jesus. É isso que é a santificação. Que nos anima e nos acende o amor, né? Então o Espírito Santo regenera a imagem e semelhança que somos de Deus. Ele regenera isso, que foi destruído pelo pecado. Sua presença produz o fruto do Espírito, que vem o amor, paciência, benignidade, bondade, essas coisas todas. Mas vem o amor. Se você for olhar direitinho, o amor termina gerando todas as outras coisas. Amor é uma coisa interessante, tá? É por isso que mais forte do que o amor é o ódio. O amor, ele leva você a fazer uma quantidade, né, fora do comum de coisas, até contra você mesmo, ou a favor de você, tá? Ele chega a você, mas o ódio leva a fazer 10 vezes mais. Você faz coisas absurdas, coisas que o amor jamais conseguiria. Ódio é coisa do cão, é uma coisa, né? Uma coisa perigosa, tá bom? Contra si e contra os outros. Sua presença, a presença do Espírito, produz o fruto do Espírito, né? Que é o amor e outras características. Nos anima, quer dizer, incentiva, impulsiona, guia, orienta, empurra, muitas vezes, né? Empurra, enfim, o Espírito sabe como trabalhar com cada um de nós. Aí vem o aleluia, aleluia, que quer dizer adoração profunda da alma, né? Aleluia tem o sentido de uma adoração que vem do ser, da alma, para o Senhor, para Deus. E no caso aí, para o Espírito Santo, que é o próprio Deus. Tá? Uma opinião cristã. Deixa eu dar uma opinião aqui sobre um assunto, inclusive, que nós já tratamos em outro momento. Tá? Nossa opinião sobre o problema não é o cristianismo, mas os cristãos. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Gandhi disse o seguinte: não conheço ninguém que tenha feito mais para a humanidade do que Jesus. Olha só que interessante. Gandhi não era cristão. Gandhi era hindu, tá? Hindu. Então, eu não conheço ninguém que tenha feito mais para a humanidade do que Jesus. Ele conhecia bem sobre Jesus.
De fato, não há nada de errado no cristianismo, ou seja, em seguir Jesus, em imitar Jesus. Não há nada de errado. O problema são vocês, cristãos. O problema são vocês que se dizem cristãos. Vocês nem começaram a viver segundo os seus próprios ensinamentos. Vocês falam uma coisa e vivem outra. Vocês dizem, afirmam umas coisas, mas vocês estão muito longe de praticar o que falam. São hipócritas, são mentirosos, são fariseus. Né? É isso que Gandhi falou para os cristãos. Quem são os cristãos que ele falou? Os ingleses. Os ingleses, em nome de Jesus, foi quem mais vendeu escravos no mundo. Ganhou muito dinheiro vendendo escravos, escravizando e vendendo escravos. Foi quem mais fez isso. Os ingleses foi e tem sido um dos países mais exploradores de outros países, das riquezas de outros países. Os ingleses. Né? Então ele diz assim, vocês falam uma coisa, cristãos, e vivem outra. A gente não tem que culpar só os ingleses, não. Nós todos somos iguais a eles. Quanta coisa absurda, né, a gente faz, a gente tem sido usando o nome de Jesus. A gente usa o nome de Jesus para perseguir pessoas, para falar mal de pessoas. A gente usa o nome de Jesus para divulgar mentiras sobre as pessoas. A gente usa o nome de Jesus para sermos indiferentes às pessoas. Então não são os ingleses, não, somos nós cristãos. Então o problema não é o cristianismo, o problema somos nós cristãos. Isso foi o que ele estava lembrando. Eu fiz o seguinte comentário. O problema não são os cristãos. Ele não estava errado, viu? Porque para o mundo, não é? Todo mundo que é cristão. Então o problema são os cristãos. Mas eu digo aqui, o problema não são os cristãos, mas o joio que se apresenta como cristão para o trigo e para o mundo. Esses é que são o problema, né? O joio é o cão em pessoa. João chega a dizer que é do nosso meio que os anticristos aparecem. É o joio, entendeu? Se dizem cristãos, usam esse título para fazer coisas que o mundo lá fora fica de boca aberta, assustado. Então, o problema não são os cristãos, mas o joio que se apresenta como cristãos para o trigo e para o mundo. Este joio nos oprime de muitas maneiras. Oprime o trigo. O joio oprime o trigo dentro das igrejas. Tudo é para agradar o joio. Tudo que é feito é para agradar o joio. Isso é uma opressão, né, que acontece. Então, veja, o joio nos oprime de muitas maneiras e busca 1000 maneiras anticristãs de oprimir o mundo com seu farisaísmo preconceituoso e intolerante. O joio, vou repetir, é o cão. O mundo, como Gandhi, né? O mundo, exatamente como Gandhi foi e fez, diante do nosso silêncio e medo em relação a eles e o que são capazes de fazer usando o nome de Jesus, pensa, né? O mundo, como Gandhi, pensa que todos os cristãos são e agem da mesma forma. Entendeu? Então, ele disse, o problema não é o cristianismo, mas os cristãos. E eu estou lembrando, o problema não são os cristãos, mas o joio que se diz cristão. Tá? Esses é que nos oprimem e oprime o mundo. Tá? Nos oprime e oprime mais ainda o mundo, porque eles se sentem ótimos julgadores, né? Ótimos, como julgam, como condenam as pessoas, como querem o mal das pessoas, como perseguem as pessoas.
Tá bom? Então isso não é o cristianismo em si, não são os cristãos, mas o joio que se diz cristão. Tá bom? Vamos ver aqui o Facebook? Não, não dá tempo a gente olhar o Facebook, não. Vamos falar aqui sobre o nosso momento de oração. Eu fiz aqui uma palavra, né, poética, né, mais ou menos poética, para os motivos das nossas orações hoje, tá? Deixa eu colocar primeiro aqui nos comentários, para ficar fácil para qualquer pessoa encontrar esse momento no culto. Então, nós temos aqui, a palavra poética diz assim: Senhor Deus, antes de tudo, te louvamos e agradecemos pelo domingo que tu nos dás, pela importância dele para nosso espírito e nossa saúde, pelo que ele promove em nós e no nosso viver para te adorar. Pelo domingo. Pedimos que isto faça muita diferença nos nossos relacionamentos cotidianos. Que as pessoas desfrutem disto que age em nossa alma, que sejam pessoas que, para ti, muito amamos. Te louvamos pela casa de apoio, por esta maneira maravilhosa de te servir e te adorar. Pelas pessoas que são alcançadas com esta obra, pelas pessoas que são usadas por ti para teu amar. Te agradecemos pelos aniversariantes de hoje. Imploramos por teu conforto aos enfermos e te exaltamos por este culto e pelos que assistirem ele, pelos que se oferecem para apoios e sustento dele. Te pedimos, agradecemos e louvamos, confiados somente no nome que Jesus Cristo tem, teu Filho, nosso Senhor e Salvador, para sempre. Amém. Então essa é a nossa oração para este momento, tá bom? O lembrete que a gente tem é o seguinte: hoje, né, nós teremos o nosso culto e escola dominical, e lá para as 10h30 a gente vai ter, então, no Facebook, a gente vai ter uma live e a gente vai ouvir as opiniões, né, daqueles que participaram do nosso culto e da nossa escola, tá bom? A gente vai conversar sobre algum tema e aí a gente vai conversar, vai refletir, né, cada um, como temos feito todos os domingos. No link 10, 11 e 12 da descrição deste culto, você tem informações sobre a casa de apoio. No link 3, você tem os estudos, os vídeos estudos que temos na internet e que a gente recomenda. E amanhã, no nosso culto matutino, a gente vai falar sobre orientações bíblicas aos líderes espirituais, tá bom? Muito bem, e hoje é um ótimo dia para repensar sua vida com Deus. Repense. Quem vai mais ganhar é você e todas as pessoas que convivem com você. Então repense. O que é que pode ser melhorado? O que é que pode você abrir mão de algumas coisas para que o seu relacionamento com Deus seja mais abençoador, tanto para você quanto para as pessoas que convivem com você. Tá bom? Então, esse é o nosso, né? E na sua rede social, divulgue que só o Espírito convence, converte e santifica. A gente tem esquecido muito disso e por causa desse esquecimento, a gente tem feito muita tolice, né? Muita tolice. Em nome de Jesus. Tá bom? A gente se despede, deixa eu colocar aqui uma musiquinha e a gente vai se despedindo e que Deus abençoe o seu dia e lhe use para a glória dele nesse dia. Tá bom? Deixa eu botar a música e a gente se despede. Até mais. Deus abençoe você.